Então bora! Questão 22 do primeiro simulado da FUVEST de 2027. Lê comigo. A produção de energia a partir de fontes renováveis continua a crescer no mundo todo. Antes de eu continuar lendo, você lembrou de deixar um like na live? Lembrou de deixar um like no vídeo? Se você já me conhece, já confia no meu trabalho, deixa um like agora. Adiantado mesmo, porque eu sei que você esquece depois. Se você não me conhece ainda, aproveita o vídeo e aprende um pouquinho de matemática e física, tá? Nesse caso, física, né? Vamos lá. De acordo com estimativas da Agência Nacional de Energia, 450 gigawatts de nova energia verde seriam instalados em todo o mundo até o final de 2023. Tá meio antigo esse texto, né? Ou não? Não sei. Dos quais 2/3 seriam provenientes de sistemas fotovoltaicos, que é a energia solar, tá? Esses sistemas funcionam com os módulos fotovoltaicos que convertem a energia recebida do Sol em energia elétrica. A radiação solar direta, que atinge a superfície da Terra em um dia claro ao meio-dia, contém um fluxo de aproximadamente 3 vezes 10 a 21 fótons por segundo por metro quadrado. Deixa eu tirar essa informação daqui, que com certeza vai ser útil. 3,0 vezes 10 elevado a 21 fótons por segundo por metro quadrado. Onde que eu tô? Aqui. O comprimento de onda dominante dessa radiação está em torno de 550 nanômetros. Então, nosso comprimento de onda está em torno de 550 nanômetros. Pessoas, nano, para quem não lembra, é 10 a menos 9, tá? Então, vou tirar aqui, ó. Vou apagar e escrever vezes 10 a menos 9 metros. Esse é o comprimento de onda dessa radiação. Considere um painel fotovoltaico de área 2 metros quadrados sob incidência de radiação solar. A eficiência quântica do dispositivo, definida como a razão entre o número de elétrons coletados e o número de fótons incidentes, é de 20%. Qual é a potência elétrica aproximada gerada e como essa eficiência impacta o desempenho do sistema? Calma aí que eu estou um pouco confuso com essa leitura. A eficiência quântica do dispositivo, definida como a razão entre o número de elétrons coletados e o número de fótons incidentes. Entendi. Deixa eu explicar isso daqui, que eu acho que alguns de vocês, se forem como eu, também não entenderam de primeira. Como é que funciona essa ideia da transformação de luz solar, né, de radiação solar, em energia elétrica? A gente vai usar o tal do efeito fotoelétrico, o Nobel do Einstein, tá? Imagina que isso daqui é uma placa fotovoltaica. Beleza? O que acontece, pessoas? As ondas eletromagnéticas vêm e batem na placa. 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 Quanto maior a placa, mais radiação ela recebe. Concorda? Por isso que ele colocou aqui a quantidade de fótons por metro quadrado. Então depende da área. Bom, quando essa onda bate na placa solar, dependendo da energia que ela possui, dependendo do comprimento de onda dela, ela consegue fazer com que elétrons sejam arremessados para fora. Beleza? O papel da placa é coletar esses elétrons. Então tá aqui minha mão é a placa. Bate uma onda eletromagnética aqui, essa onda excita aqui os átomos, eventualmente ela consegue fazer um elétron ser arremessado para fora. A placa vai lá e capta esse elétron, faz com que esse elétron não consiga ir para longe, faz com que esse elétron estimule uma corrente elétrica. Basicamente essa é a ideia, tá legal? Só que a placa, ela é limitada, ela não consegue coletar todos os elétrons. Parte desses elétrons sai colidindo por aí, inclusive pode até danificar a placa, né? Se
se a quantidade de sol captada for muito forte, tem várias coisas que podem acontecer. Nessa parte do texto, ele fala que, ó, a razão entre o número de elétrons coletados e o número de fótons incidentes é 20%. Quer dizer que apenas 20% dos fótons incidentes conseguem gerar elétrons coletáveis. Pegou essa ideia? Então, se, por exemplo, em 1 metro quadrado em 1 segundo, a gente vai ter 3 vezes 10 a 21 fótons atingindo a placa. Quantos elétrons serão coletados? 20% disso. Isso está escrito nessa parte, tá bom? Eu achei meio difícil de ler isso daqui. Alguém teve dificuldade também para entender essa parte ou não? Vou continuar, tá? Qual é a potência elétrica aproximada gerada e como essa eficiência impacta o desempenho do sistema? Ele deu um note a dot. Cada fóton tem energia diretamente proporcional ao produto da constante de Planck pela velocidade da luz e inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz. Ou seja, ele me deu aqui a fórmula. O que é isso aqui? É a energia que cada fóton possui, beleza? Essa é a ideia, tá? Então eu consigo calcular aqui a energia total recebida pela placa. Ele me deu a constante de Planck, então ele me deu esse H. Ele me deu a velocidade da luz, ele me deu esse Czinho. O lambda ele tinha dado aqui, ó. Ou seja, eu consigo descobrir a quantidade de energia que cada fóton tem. Beleza? E ele deu que a potência é energia por tempo. De novo, o que ele quer? A potência elétrica aproximada gerada, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Vamos lá. A gente sabe que... Ele chamou de epsilon, vou chamar de epsilon. Epsilon é a constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo, dividido pelo comprimento de onda. Vamos calcular rapidinho. Epsilon é constante de Planck, 6,610 a menos 34. 6,6, 10 elevado a menos 34. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Beleza, 3 vezes 10 à oitava. E o nosso comprimento de onda. Aqui um detalhe, pessoas, rapidinho, antes de eu seguir. Ó, note a dot, a constante de Planck está em Joule vezes segundo. Sistema internacional vezes sistema internacional. A velocidade da luz está em metro por segundo. Sistema internacional. Só o comprimento de onda que a gente tem está em... Tava em nanômetros, eu já transformei. Nanômetros não rola, tá? Tem 100 metros, que é sistema internacional. Então, já vou escrever aqui, ó. 550 vezes 10 a menos 9. 550 vezes 10 a menos 9. Tá tudo no sistema internacional. Eu vou fazer mais uma coisa aqui só para efeito de revisão de grandezas, tá? De novo, essa parte aqui tá na unidade Joule vezes segundo. Só para vocês verem. Isso aqui é a velocidade da luz. Tá na unidade metro por segundo. Dividido. Isso aqui está na unidade metro. Repara você que esse segundo corta e esse metro corta. Ou seja, a unidade sobrou é joule. Então, de fato, isso daqui é energia. Mas é a energia do que mesmo? É a energia carregada por um fóton. Beleza? Quantos fótons a gente tem atingindo essa placa? Então, deixa eu escrever aqui. Para um fóton. Beleza? Quantos fótons a gente tem atingindo essa placa? Bom, o nosso número de fótons aqui é 3 vezes 10 elevado a 21. Por metro quadrado. E ele falou que a placa tem 2 metros quadrados. Beleza? Então, vezes 2. Por segundo. Tá legal? A unidade de medida disso aqui, ó, é fótons por segundo. Fótons por segundo. Estão acompanhando comigo ainda? De primeiro não tinha entendido, mas agora tá mais claro? Top. Tá. Então, qual que é a energia total que está atingindo a placa? Vou colocar assim, ó. Energia atingindo a placa. Atingindo.
vai ser a energia de um fóton vezes a quantidade de fótons. Isso é a energia que está atingindo a placa, beleza? Só que eu não quero a energia que está atingindo a placa. Eu quero a energia que está sendo gerada pela placa. E lembra que não são todos os elétrons que são coletados, certo? Apenas uma parte deles é coletado. E qual parte? 20%, tá bom? Então, qual que é a energia de fato gerada aqui? A energia gerada é a energia que atinge vezes 20%. Mais uma coisa que eu me toquei agora que eu estou fazendo é isso daqui, ó, é o número de fótons por segundo, né? Então, o que eu estou encontrando aqui não é a energia, é a energia por segundo. Então, eu já estou encontrando aqui a energia por tempo. Energia por tempo é potência. Então, essa daqui já é a potência gerada, beleza? Só preciso fazer essa conta aqui. Vocês têm dificuldade para fazer contas assim? Sugestão para vocês que têm. Separa. Deixa tudo que tem número junto e depois tudo que tem potência de 10 junto. Tá legal? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esse 6,6, depois aquele 3, depois outro 3, depois o 2. Tá vendo esse 20%? Aqui, ó. Eu vou colocar esse 20% como sendo 20 sobre 100, que é 2 sobre 10. Beleza? Então tem outro 2 aqui. Esse 2 é esse 2 é esse. Beleza? Embaixo, tá vendo esse 550? Eu vou colocar 55 vezes 10, beleza? Então eu vou colocar só o número 55 embaixo. Vezes. Aí as potências de 10. Ó, com muita calma. Em cima, menos 34, que é esse. Mais 8. Mais 21. Esse 10 está embaixo, beleza? Com esse 10, que também está embaixo, fica 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado embaixo fica menos 2. E esse menos 9 embaixo vira mais 9, né? Beleza? Aí vamos tentar simplificar um pouquinho. Ó, 66 e 55, eu vou simplificar ambos por 11. Por 11, isso vai dar 0,6 e isso vai dar o número 5. 9 vezes 4, 36. Vezes 0,6, dá 216, com uma vírgula, dá 21,6. Mas vamos fazer aqui ó, no rascunho, para não roubar muito, vai. 36 vezes 0,6. Dá 36, vai 3, 18, 21, com uma vírgula, beleza? Então deu 21,6 em cima sobre 5. Truque. 21,6 dividido por 5. Pessoas, não se divide por 5 em 2026, beleza? A gente não vai fazer 21,6 dividido por 5 em 2026. Em 2026 a gente multiplica por 2 em cima e embaixo. Tá legal? Isso dá 4, 2, 3, 2. Então 4, 3, 2. E a gente anda a vírgula. Dá 432, tá? 4, 3, 2. Teria uma vírgula aqui, só que fica sobre 10, tá? Então a vírgula anda pra cá. Aí fica 4,32. 4,32, tá? Foi isso aqui que eu fiz. Vezes 10 elevado a quanto? Juntos positivos e depois os negativos, tá? Ó, 21 com 9 dá 30, com 8 dá 38, menos 34 dá 4, menos 2 dá 2. Então, vezes 10 elevado ao quadrado. E 4,32 vezes 10 ao quadrado dá 432. 432. Isso é energia sobre tempo. Energia sobre tempo é potência. Unidade de medida no sistema internacional é watts. Pronto. Então, uma matemática aqui meio trabalhosa, né? Qual é a potência elétrica aproximada gerada e como essa eficiência impacta o desempenho do sistema? Então, 432 watts pode ser a A, a B,
AC não, AD não, exatamente igual a 0 não. Então AC, AD e AE estão fora. Exatamente igual a 432 watts. Item A. A eficiência de 20% significa que 1/5 da energia luminosa total é convertida diretamente em eletricidade. Perfeito. Sem perdas de calor. Não, mentira. A placa solar esquenta, tá, pessoas? Então, o erro do item A é esse aqui. B, no máximo igual a 432. Calma aí, por que aqui tá no máximo e aqui tá exatamente igual? Deixa eu achar isso no texto rapidinho. A eficiência quântica do dispositivo é definida como a razão entre o número de elétrons coletados e o número de fótons incidentes. Que é tanto. Tá. A gente vai ter parte se transformando em calor. Por isso que não é exatamente 432. É no máximo 432. Beleza? Apenas 20% dos fótons geram elétrons. Ok. É o que ele disse aqui, né? Ó. A razão entre o número de elétrons coletados e o número de fótons incidentes. É 20%. Então, apenas 20% dos fótons incidentes geram elétrons. Parte da energia de cada fóton é dissipada e transformada em calor, aquecendo o painel. Alternativa B é a resposta. Vocês têm gabarito aí? Beleza, pessoas? Dúvidas? Deixa eu ver. Essa tem como responder só pelas alternativas sem precisar calcular. Deixa eu ver a C. Exatamente igual a tanto? Não sei. De acordo com a lei da conservação da energia, toda a luz que atinge o painel deve ser transformada em eletricidade. Tá, a C tá fora mesmo. D. A eficiência de 20% aplica-se apenas à metade do painel que está diretamente voltado para o sol. Não, tá fora, nada a ver, ele não falou isso. E aí ele falou que era 0 watts, né? Tá fora também, verdade. Dava para eliminar sem fazer conta nenhuma. Olha só. Tá vendo? O matemático dentro de mim não deixou que isso acontecesse. Top! Bom, você que está assistindo em casa, se tiver dúvidas, pode mandar nos comentários. Se não teve dúvidas, se gostou do vídeo, se quiser ver mais vídeos, deixa o like, deixa um comentário, manda um beijo, sei lá. E bora pro próximo vídeo, para a próxima questão.